Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou continuar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, do capítulo 58 ao capítulo 63. Capítulo 58 – Confidência. O Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Pura ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de mo dizer muitas vezes. Achava que Virgília era a perfeição mesma, um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo. E a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência. Faltava-lhe a glória pública. Animei-o. Disse-lhe muitas coisas bonitas que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer. Então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas, sem poder abrir o vôo. Dias depois, disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas. Contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de melancolia. Tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição e um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública. Faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia. E palavra que era bonito. Soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me. Deram-me um papel que... Mas para que eu estou a fatigar com isto? Deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creia que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada, nada. Calou-se profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo. Tinha um negócio que me mordia o espírito. E ria, de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei que, a rigor, não se passara nada. Entraram 2 deputados e um chefe político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava e riam todos. Capítulo 59 – Um encontro. Deve ser um vinho bem enérgico a política, dizia eu comigo ao sair da casa de Lobo Neves. E fui andando, até que na Rua dos Barbonos vi uma sege, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Cortejamo-nos afetuosamente, a sege seguiu e eu fui andando. Por que não serei eu ministro? Esta ideia rútila e grande, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes, esta ideia começou uma vertigem de cabriolas e eu deixei-me estar com os olhos nela, a achar-lhe graça. E não pensei mais na tristeza de Lobo Neves. Senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com o homem, e perguntei a mim mesmo por que não seria eu como ele. Entrava então no passeio público e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o sistema. Entrei, fui sentar-me num banco, a cavar comigo aquela ideia. E Virgília que havia de gostar. Alguns minutos depois, vejo encaminhar-se para mim uma cara que não me pareceu desconhecida. Conhecia, fosse de onde fosse. Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia. O chapéu era contemporâneo do de Gessler. Imaginem agora uma sobrecasaca mais larga do que pediam as carnes, ou literalmente os ossos da pessoa.
A cor preta ia cedendo o passo a um amarelo sem brilho. O pelo desaparecia aos poucos. Dos 8 primitivos botões, restavam 3. As calças de brim pardo tinham 2 fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. Aposto que me não conhece, Sr. Dr. Cubas, disse ele. Não me lembra. Sou o Borba, o Quincas Borba. Recuei espantado. Quem me dera agora o verbo solene de um Bossuet ou de Vieira para contar tamanha desolação. Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado. O Quincas Borba. Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. E era. Os olhos tinham um resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perdera certo ar escarninho, que lhe era peculiar. Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo, arredei os olhos. Se a figura repelia, a comparação acabrunhava. Não é preciso contar-lhe nada, disse ele enfim. O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas em que eu figurava ser rei? Que trambolhão, acabo mendigo. E alçando a mão direita e os ombros, com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna, e não sei até se contente. Talvez contente, com certeza impassível. Não havia nele a resignação cristã, nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejara a alma a ponto de lhe tirar a sensação da lama. Arrastava os andrajos como outrora a púrpura, com certa graça indolente. Procure-me, disse eu. Poderei arranjar-lhe alguma coisa. Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, replicou, e não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço, a não ser dinheiro. Dinheiro sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam. Nem as quitandeiras, uma coisa de nada, uns 2 vinténs de angu, nem isso fiam as malditas quitandeiras. Um inferno, ia dizer meu amigo, um inferno, o diabo, todos os diabos. Olhe, ainda hoje não almocei. Não? Não, saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No 3º degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe. Não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca, pois saí cedo e ainda não comi. Tirei a carteira, escolhi uma nota de 5.000 réis, a menos limpa, e dei-lhe. Ele recebeu-ma com os olhos cintilantes de cobiça, levantou a nota ao ar e agitou-a entusiasmado. In hoc signo vinces, bradou. E depois beijou-a com muitos ademanes de ternura, e tão ruidosa expansão que me produziu um sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me. Ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via, desde muitos anos, uma nota de 5.000 réis. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Sim, acudiu ele, dando um bote para mim. Trabalhando, concluí eu. Fez um gesto de desdém. Calou-se alguns instantes, depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste, e preparei-me para sair. Não vá, sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele, escarranchando-se diante de mim. Capítulo 60. O abraço. Cuidei que o pobre diabo estivesse doido, e ia afastar-me, quando ele me pegou no pulso e olhou alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo. Senti-lhe na mão uns estremeções de cobiça, uns pruridos de posse. Magnífico, disse ele. Depois começou a andar à roda de mim e a examinar-me muito. O senhor trata-se, disse ele. Joias, roupa fina, elegante e... Compare esses sapatos aos meus. Que diferença! Pudera, não? Digo-lhe que se trata. E moças, como vão elas? Está casado? Não, nem eu.
Moro na rua. Não quero saber onde mora, atalhou Quincas Borba. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota de 5.000 réis, mas permita-me que não a vá buscar à sua casa. É uma espécie de orgulho. Agora adeus. Vejo que está impaciente. Adeus. E obrigado. Deixa-me agradecer-lhe de mais perto. E dizendo isto, abraçou-me com tal ímpeto que não pude evitá-lo. Separamo-nos finalmente, eu a passo largo, com a camisa amarrotada do abraço, enfadado e triste. Já não dominava em mim a parte simpática da sensação, mas a outra. Quisera ver-lhe a miséria digna. Contudo, não pude deixar de comparar outra vez o homem de agora com o de outrora, entristecer-me e encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. Ora, adeus, vamos jantar, disse comigo. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba furtara-mo no abraço. Capítulo 61. Um projeto. Jantei triste. Não era a falta do relógio que me pungia. Era a imagem do autor do furto, e as reminiscências de criança, e outra vez a comparação e a conclusão. Desde a sopa começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida do capítulo 25, e então jantei depressa para correr à casa de Virgília. Virgília era o presente. Eu queria refugiar-me nele para escapar às opressões do passado, porque o encontro do Quincas Borba tornara-me aos olhos o passado, não qual fora deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e gatuno. Saí de casa, mas era cedo. Iria achá-los à mesa. Outra vez pensei no Quincas Borba e tive então um desejo de tornar ao passeio público, a ver se o achava. A ideia de o regenerar surgiu-me como uma forte necessidade. Fui, mas já não o achei. Indaguei do guarda. Disse-me que efetivamente esse sujeito ia por ali às vezes. A que horas? Não tem hora certa. Não era impossível encontrá-lo noutra ocasião. Prometi a mim mesmo lá voltar. A necessidade de o regenerar, de o trazer ao trabalho e ao respeito de sua pessoa enchia-me o coração. Eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Nisto caí a noite. Fui ter com Virgília. Capítulo 62. O travesseiro. Fui ter com Virgília. Bem depressa esqueci o Quincas Borba. Virgília era o travesseiro do meu espírito. Um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele costumava repousar de todas as sensações más, simplesmente enfadonhas ou até dolorosas. E bem pesadas as coisas, não era outra a razão da existência de Virgília, não podia ser. 5 minutos bastaram para olvidar inteiramente o Quincas Borba. 5 minutos de uma contemplação mútua com as mãos presas umas nas outras. 5 minutos e um beijo. E lá se foi a lembrança do Quincas Borba. Escrófula da vida, andrajo do passado, que me importa que existas, que molestes os olhos dos outros, se eu tenho 2 palmos de um travesseiro divino para fechar os olhos e dormir? Capítulo 63. Fujamos. Ai, nem sempre dormir. 3 semanas depois, indo à casa de Virgília, eram 4 horas da tarde, achei-a triste e abatida. Não me quis dizer o que era, mas como eu instasse muito... Creio que o Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele. Não sei. Trata-me bem, não há dúvida, mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal. Ainda esta noite acordei aterrada. Estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Tranquilizei-a como pude. Disse que podiam ser cuidados políticos. Virgília concordou que seriam, mas ficou ainda muito excitada e nervosa. Estávamos na sala de visitas que dava justamente para a chácara, onde trocáramos o beijo inicial. Uma janela aberta deixava entrar o vento, que sacudia frouxamente as cortinas, e eu fiquei a olhar para as cortinas sem as ver. Empunhara o binóculo da imaginação. Lobrigava ao longe uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia Lobo Neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro liame que nos tolhesse a expansão da vontade. Esta ideia embriagou-me. Eliminados assim o mundo,
A moral e o marido não haveria mais do que penetrar naquela habitação dos anjos. Virgília, disse eu, proponho-te uma coisa. Que é? Amas-me? Oh, suspirou ela, cingindo-me os braços ao pescoço. Virgília amava-me com fúria. Aquela resposta era a verdade patente. Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim com os seus grandes e belos olhos, que davam uma sensação singular de luz úmida. Eu deixei-me estar a vê-los, a namorar-lhe a boca, fresca como a madrugada e insaciável como a morte. A beleza de Virgília tinha agora um tom grandioso, que não possuíra antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentélico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela, como as estátuas, mas não apática nem fria. Ao contrário, tinha o aspecto das naturezas cálidas e podia-se dizer que, na realidade, resumia todo o amor. Resumia-o, sobretudo, naquela ocasião em que exprimia mudamente tudo quanto pode dizer a pupila humana. Mas o tempo urgia. Deslacei-lhe as mãos, peguei-lhe nos pulsos e, fito nela, perguntei-lhe se tinha coragem. De quê? De fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo, uma casa grande ou pequena, à tua vontade, na roça ou na cidade, ou na Europa, onde te parecer, onde ninguém nos aborreça e não haja perigos para ti, onde vivamos um para o outro. Sim? Fujamos. Tarde ou cedo ele pode descobrir alguma coisa e estarás perdida. Ouves? Perdida, morta, e ele também, porque eu o matarei, juro-te. Interrompi-me. Virgília empalidecera muito. Deixou cair os braços e sentou-se no canapé. Esteve assim alguns instantes, sem me dizer palavra. Não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta e da morte. Fui-me a ela, insisti na proposta. Disse-lhe todas as vantagens de uma vida a sós, sem zelos, nem terrores, nem aflições. Virgília ouvia-me calada, depois disse: não escaparíamos, talvez. Ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Mostrei-lhe que não. O mundo era assaz vasto, e eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol. Ele não chegaria até lá. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações, e ele não a amava tanto que pudesse ir buscá-la se ela estivesse longe. Virgília fez um gesto de espanto e quase indignação. Murmurou que o marido gostava muito dela. Pode ser, respondi eu, pode ser que sim. E fui até a janela e comecei a assoviar e a rufar com os dedos no peitoril. Virgília chamou-me. Eu deixei-me estar a remoer os meus zelos, a desejar estrangular o marido se o tivesse ali à mão. Justamente nesse instante, apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida. Descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Logo que o Lobo Neves entrou na chácara, fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa. Virgília retirou-se apressadamente da sala, onde ele entrou daí a 3 minutos. Está cá há muito tempo? Disse-me ele. Não. Entrara sério, pesado, derramando os olhos de um modo distraído, costume seu, que trocou logo por uma verdadeira expansão de jovialidade, quando viu chegar o filho, o Nhonhô, um futuro bacharel do capítulo 6º. Tomou-o nos braços, levantou-o ao ar, beijou-o muitas vezes. Eu, que tinha ódio ao menino, afastei-me de ambos. Virgílio tornou à sala. Ah, respirou Lobo Neves, sentando-se preguiçosamente no sofá. Cansado? Perguntei eu. Muito. Aturei 2 maçadas de primeira ordem, uma na câmara e outra na rua. E ainda temos terceira, acrescentou, olhando para a mulher. Que é? Perguntou Virgília. Adivinha. Virgília sentara-se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, compôs-lhe a gravata e tornou a perguntar o que era. Nada menos que um camarote. Para Candiani? Para Candiani. Virgília bateu palmas, levantou-se, deu um beijo no filho com um ar de alegria pueril que destoava muito da figura. Depois perguntou se o camarote era de boca ou do centro. Consultou o marido em voz baixa acerca da toilette que faria, da ópera que se cantava e de não sei que outras coisas. Você janta conosco, doutor, disse-me Lobo Neves. Veio para isso mesmo, confirmou a mulher. Diz que você possui o melhor vinho do Rio de Janeiro. Nem por isso bebe muito. Ao jantar desmentiu. Bebi mais do que costumava, ainda assim, menos do que era preciso para perder a razão.
Já estava excitado, fiquei um pouco mais. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra Virgília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar. Falei de política, da imprensa, do ministério, creio que falaria de teologia se a soubesse, ou se me lembrasse. Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez e dignidade, e até com certa benevolência superior, e tudo aquilo me irritava também, e me tornava mais amargo e longo o jantar. Despedi-me e apenas nos levantamos da mesa. Até logo, não? Perguntou Lobo Neves. Pode ser. E saí. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.